Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula a gente vai falar sobre inversão de transformações lineares no plano. Bem, então para isso a gente vai considerar uma transformação linear do plano T1 de x e y, que ela é dada da forma matricial como o produto da matriz 2, 0, 0, 2 pelo vetor x, y. O que a gente quer saber aqui é, será que existe uma transformação no plano de tal forma que, quando eu compor ela, a transformação T1 de x, y, eu tenha como imagem o próprio vetor x, y? Então, como é que a gente vai pensar nisso? Então, vou olhar para esse exemplo. Essa transformação T1, 2, 0, 0, 2 vezes x, y, equivale à transformação 2x, 2y. Ou seja, o que essa transformação faz? Ela duplica tanto a abscissa quanto a ordenada do vetor x, y. Então, ela faz uma ampliação, mantém a direção, mantém o sentido. Então, aqui, ó, eu tenho o plano cartesiano e nele estão marcados os vetores canônicos. O E1, que é 1, 0, e o E2, que é 0, 1. Então, vou aplicar T1 a esses dois vetores, né? Então, o vetor 1, 0, aplicado a T1, vai virar o vetor 2, 0. Então, vou marcar aqui, ó, esse vetor, ele é o T1 do E1, do canônico 1, 0, né? E T1 de E2, se E2 é 0, 1, vai ser 0, 2. Então, aqui, ó, eu tenho o T1 de E2. Então, de fato, ó, a gente pode ver que houve uma ampliação. Tinha o quadradinho formado por E1, E2, tinha lado 1, e ele, através da transformação T1, virou o quadrado de lado 2. Ok? Bem, eu quero uma transformação que retorne ao vetor inicialmente. Então, se eu tenho o vetor 2, 0 e o vetor 0, 2, e eu quero retornar ao vetor 1, 0 e 0, 1, basta eu dividir essas coordenadas à metade. Então, neste caso, é muito fácil observar que se eu considerar a transformação T2 tal que ela seja igual a x sobre 2, y sobre 2, a gente retorna para o vetor x, y, depois de transformado pela T1, né? A gente sabe que aqui nós temos a matriz 1 meio, 0, 0, 1 meio de x, y, né? Observa que, se a gente fizer aqui T2 do 2, 0, lembrando que 2, 0 é o T1 do canônico E1, isso aqui vai ser igual a 2 sobre 2, 0 sobre 2, que vai ser o vetor 1, 0. De fato, o E1. Se eu aplicar essa transformação T2 ao vetor 0, 2, que é o T1 do E2, nós teremos 0 sobre 2 e 2 sobre 2. Ou seja, o vetor 0, 1, voltamos ao canônico E2. Bem, se não fosse tão óbvio, como é que a gente faria? Vamos ver aqui no outro quadro.
Bem, então, vou escrever aqui de novo T1 de x, y é o produto de 2, 0, 0, 2, matriz 2, 0, 0, 2, pelo vetor x, y. Então, eu quero obter uma inversa para T1, que eu vou chamar de T2. Então, T2 de x, y, caso exista, tem que ser o produto de uma matriz. Então, vou dizer que a matriz associada a T2 é AB, CD, vezes XY. E o que a gente precisa que aconteça aqui é que T2 de T1 de XY seja igual ao XY. Ou seja, T1 transformou o XY e a T2 desfaz essa transformação. Então, T2 de T1 equivale a eu fazer o produto da matriz AB, CD, que é a matriz associada a T2, pela matriz 2, 0, 0, 2, pelo vetor XY. Se isso tem que ser igual ao vetor XY, eu posso escrevê-lo como o produto da matriz 1, 0, 0, 1. Repara que é a matriz formada pelos vetores canônicos, né? Vezes XY. Essa matriz a gente também chama de matriz identidade. Bem, então, eu tenho que efetuar o produto dessas duas matrizes. Como é que vai ficar? Nós teremos AB, primeira linha, pela primeira coluna, 2, 0. Então, A vezes 2 mais B vezes 0, 2A. AB, primeira linha, pela primeira coluna, pela segunda coluna, 0, 2. A vezes 0, 0, mais B vezes 2, 2B. Segunda linha, primeira coluna, 2 vezes C, mais D vezes 0, 2C. E aí, CD por 0, 2, 0 vezes C, 0, mais 2 vezes D, 2D. Então, nós temos que a matriz associada à composição é a matriz 2A, 2B, 2C, 2D, vezes XY, que tem que ser igual a 1, 0, 0, 1, vezes XY. Então, para essa igualdade ser garantida, é fundamental que essas duas matrizes, 2 por 2, sejam idênticas, né? Então, nós precisamos que 2A, 2B, 2C, 2D seja igual à matriz identidade 1, 0, 0, 1. Duas matrizes são iguais se todos os seus elementos na mesma posição forem iguais. Então, daqui, ó, nós temos o seguinte. O 2A é igual a 1. Nós temos que o 2B é igual a 0. Que o 2C também é igual a 0. E que o 2D é igual a 1. Então, é fácil perceber que o A e o D precisam ser iguais a 1 meio e que o B e o C são iguais a 0. Então, assim, nós temos que a matriz associada à transformação T2 de XY é a matriz 1 meio, 0,
0,1/2 vezes xy. Ou seja, T2, desta forma, é a inversa de T1 para todo xy do plano cartesiano. Então, a gente conseguiu, de fato, verificar que T1 tem uma inversa e descobrimos quem ela é. Então, na próxima aula, a gente vai ver mais um exemplo. Até lá!